Fátima, governadora Fátima, procura aliado que seja aprovado por deputados de Alisson para mandato tampão. Danilo, a gente já falou muito aqui sobre esse tema, e ainda vamos falar mais ainda, porque o grande problema da governadora, Danilo, é que não é que ela vai ver essa escolha e depois ela pode decidir se sai ou não do cargo. Não, ela precisa primeiro sair do cargo para dar início ao processo e aí ela vai assistir de fora da cadeira a eleição do cara ou da mulher, da pessoa que vai substituí-la pelos meses entre abril e dezembro desse ano. E ela corre um frio na espinha dela quando ela enxerga a possibilidade, mínima que seja, de ter um oposicionista a ela nessa cadeira, meu amigo. Bom dia mais uma vez. Pois é, Alessandro, bom dia mais uma vez a todos vocês aqui da bancada, a todo mundo que está acompanhando o Jornal 96. É uma tarefa, uma conta bem complicada para a governadora Fátima Bezerra. Ela tem aí agora pouco mais de um mês, né, no cargo, né, tá na reta final, né, estamos terminando fevereiro, tem apenas agora o mês de março e os primeiros dias ali de abril, quando ela deve renunciar ao cargo. E aí esse processo do mandato tampão, né, da eleição suplementar aqui no estado, só vai ter início após essa renúncia. Não é que vai ser no dia seguinte, não, a eleição suplementar, né? A eleição suplementar vai demorar mais ou menos uns 30 dias aí após o fato de deixar o cargo. É nesse período que vão se definir aí chapas para concorrer à disputa, né? Vão ser apresentadas chapas, vão começar as articulações ali dentro da Assembleia. E assim, uma coisa é você estar no governo do estado chamando deputado para conversar, chamando partidos para conversar, chamando aliados ali para uma reunião para ver quem é o melhor nome. Outra coisa, Luciano, é você ser um ex-governador sem mandato, chamando aliados para uma reunião, né? Aquela história de quando o político está sem mandato, né? Até o vento é difícil de bater nas costas. Nem o vento bate nas costas. Exatamente. De quem não tem mandato. Então vai ser uma conta complicada para a governadora. Ela vai ter que sair do cargo confiando em promessas que serão construídas ali por ela nesses últimos 30 dias de governo. É isso que Fátima tem buscado, né? E de fato ela tem se dedicado a isso, esse início de 2026. E agora, nessa reta final, certamente vai ser foco total nisso, né? Encontrar um nome que consiga a aprovação dos deputados, hoje aliados de Alisson Bezerra, do prefeito de Mossoró, para eleger ali um sucessor minimamente confiável pelo grupo da governadora Fátima Bezerra. Por que em busca dos votos dos deputados de Alisson? Porque dificilmente vai haver entendimento com deputados mais ligados ao grupo de direita, né, do ex-prefeito Álvaro Dias, do senador Rogério Marinho e do senador Estício Valentim. Embora, claro, né, serão consultados também, entrarão ali no meio do diálogo, né? Todos eles vão ser instados ali em algum momento a se reunir, a debater nomes para essa sucessão aí de um mandato tampão aqui no Rio Grande do Norte. Hoje a tarefa da governadora tem sido essa, e vai ser muito provavelmente até o final do mês de março. Encontrar um nome que consiga pelo menos ali, claro que o seu grupo político vai estar unido, mas são poucos votos que tem hoje a governadora Fátima Bezerra garantidos na Assembleia, e consiga pelo menos o apoio da maioria ali junto com os deputados hoje ligados a Alisson Bezerra. Muitos nomes desse início de ano, pelo menos, desde o período ali de veraneio, tem surgido, né? Inclusive dentro dessa estratégia. A governadora lançou desde o ano passado o nome de Cadu, que desde o início, né, estava muito claro que não ia ter voto na Assembleia. E me pareceu muito mais uma barreira ali para ele ir buscando outro nome, né, enquanto isso. E ela tem buscado nomes do seu governo, da secretária de sua gestão, que têm sido constantemente citados. Aliados ali, deputados estaduais de mandato também que têm sido levantados. Até chegou também, e tem sido muito forte a especulação em cima do ex-vice-governador Fábio Dantas, que é ainda um adversário político da governadora, né? Ele é muito crítico ao PT, sempre foi, mas até o nome de Fábio Dantas sim tem sido analisado por esse espectro aí todo, pelos deputados estaduais ligados à Alisson, ligados ao governo e também ligados à oposição aqui no Rio Grande do Norte. Olha só que situação vai passar o Rio Grande do Norte daqui a pouco tempo, hein, gente? Daqui a mais ou menos 30, 40 dias a gente vai estar com isso sendo deflagrado. Uma eleição suplementar para assumir o governo por 8 meses, aí um pouco mais do que isso, totalmente imprevisível, né? Embora a governadora queira deixar o cargo com isso amarrado, vai ser totalmente imprevisível se ela vai conseguir ter voto suficiente para eleger aquele preferido dela ou não. Lá no final de abril, né? Meados de abril. E é sempre bom dizer, Danilo, que a governadora, claro, como você já disse, e a gente vem falando, repetindo aqui, ela está se movimentando, perdendo noites de sono com esse assunto,
mas a oposição também está se mexendo, né? O outro lado também está se mexendo, já entendeu a importância de ter essa pessoa alinhada com a oposição, né? E, como você disse, está tudo muito aberto, tudo muito imprevisível. A gente vai voltar a falar mais já sobre esse assunto aqui no Jornal 96. Meu amigo, a gente lembra, se você está no trânsito, manda notícia aí pra gente, como é que tá onde você está passando, hein? Tem retenção, tem buraco na via, tem acidente? Manda pra gente no 999-210-9696. E se você, meu amigo, você tá no YouTube, aproveita, se inscreve no nosso canal, dá o joinha na transmissão do Jornal 96 e também clica ali na partezinha de baixo do nosso canal da transmissão. Seja membro, vire membro da maior comunidade de jornalismo do Rio Grande do Norte, uma das maiores do Nordeste. Sendo membro do canal da 96 FM, você tem uma série de vantagens, incluindo sorteios exclusivos só para quem é membro do nosso canal. Vai lá, fica. Que é o Batista Lanche, o Moral do Alecrim. O cara mandou um monte de pastel. Coxinha, pastel. Olha, O'Hara Oliveira se fez, né? O'Hara, ela comeu ontem de salgados uns 20 quilômetros. Ela vai ter que fazer 4 vezes a corrida do Nordestão domingo. Ela tá com credo, né? Mas O'Hara tá finíssima, tá, né? Sim. Um abraço, Batista Lanche, o Moral do Alecrim. É isso, meu amigo Lugo Dias, algum registro? Aquela turma do rádio, Luciano. Abração aqui pra Dona Socorro das Rocas. Abraço também pra Jeane, Geisa, Parque dos Coqueiros, Netinha, Elisângela, Praia do Meio, e a turma também que tá lá em Capim Macio, Josileide Simões e uma galera boa de Goiânia que tá passando férias. Bacana. Exatamente, toda lá. Essa turma lá de Goiânia. Josileide, é? Josileide Simões. Josileide Simões, obrigado a toda essa turma aí que tá com a Josileide, a turma de Goiânia lá em Capim Macio. Gelane, pra gente chamar Danilo, vamos ler essa notícia aqui. A Assembleia acelera regras para a possível eleição indireta no Rio Grande do Norte. Luciano, essa é a expectativa que a gente está acompanhando aqui na Assembleia Legislativa. Eleito o presidente da Comissão de Constituição, Justiça e Redação, a CCJ da Assembleia Legislativa, o deputado estadual Francisco do PT abordou na reunião de instalação ontem que um dos primeiros projetos que podem passar por deliberação dos deputados é a regulamentação da eleição indireta de governador na casa, e disse: já agora no início dos trabalhos legislativos houve uma discussão no colegiado de líderes e da mesa diretora em razão do calendário eleitoral e de uma pretensa hipótese, mas de uma provável necessidade de uma eleição indireta, e a casa vai ter que regulamentar este processo. O deputado Francisco do PT relatou para os outros parlamentares que participaram da instalação da CCJ que na reunião da mesa e do colegiado de líderes ficou acordado que tão logo o projeto de lei esteja pronto e apresentado pela mesa diretora, será encaminhado à comissão, mas já houve previamente a dispensa do colegiado de líderes. Para o deputado, se isto tiver que acontecer, a casa tem que estar pronta com a legislação que regulamente essa hipotética eleição indireta, se na eventualidade acontecer eleição indireta. Luciano. Danilo, aí você já traz o seu comentário que se junta a essa notícia, né? De que a governadora Fátima está procurando um aliado que seja aprovado pelos deputados ligados a Alisson para esse mandato tampão. Primeiro, explica para o nosso ouvinte quem são os deputados hoje ligados a Alisson Bezerra e quais são os nomes que poderiam ter esse perfil de um aliado da governadora e que tem a simpatia da turma de Alisson, meu amigo. Pois é, Luciano, até fiz uma pequena divisão, claro, com análise feita, né, por gente mesmo da imprensa, de quem estaria com quem lá dentro da Assembleia. De fato, nenhum grupo tem maioria, né, ainda. O grupo da oposição ali conta com 9 votos, mais ou menos, podendo crescer aí, a depender da posição do presidente da casa, Ezequiel Ferreira, que, aliás, eu acho que pode ser decisivo de novo, né, o presidente Ezequiel Ferreira nessa situação, porque ele ainda está ali sem posição tomada, e se ele migrar para um grupo ou outro, leva 2 ou 3 votos, já pode resolver a questão de quem será esse governador tampão. E aí eu jogo, já que eu estou falando de Ezequiel, né, citar que ele continua em silêncio, né, fazendo o trabalho dele. Ele continua sendo Ezequiel, né? Exatamente, isso aí como ele sempre fez política, né, de forma muito discreta nesse momento, sabe que a decisão da governadora ainda não está oficializada, até foi o questionamento que foi feito a ele no retorno dos trabalhos. Olha, como é que vai discutir isso se não está oficializado ainda, né? Quando ela renunciar, a gente vai resolver. Tanto que a Assembleia ainda nem sabe ainda qual o trâmite que vai seguir, né? Está se correndo agora para colocar no papel, regulamentar tudo isso. E quem seriam os nomes? E a princípio, Ezequiel pode sim ser decisivo para essa história toda. O fato é que a governadora corre atrás de um nome que seja aprovado por esse grupo ligado a Alisson. E aí começa a colocar opções na mesa, né? Talvez até demonstrando um pouco de desespero até desse grupo político, né? Olha, tem aqui Cadu, mas sabendo que Cadu não vai, tem todos esses para o pessoal escolher.
Até agora, o fato é que nenhum empolga muito, né? Nenhum consegue assim, esse aqui vai conseguir esses apoios todos. Citam os nomes de secretários do Estado, né? A gente já falou aqui algumas vezes, o secretário Guilherme Saldanha, que foi citado, inclusive na abertura desses trabalhos lá na Assembleia. O secretário mesmo tratou isso como boataria e não levou em consideração. Já falaram do secretário Coronel Araújo, né? O secretário de Segurança. Não é à toa que citaram esses dois nomes, os dois nomes são ligados a Ezequiel, da questão do governo. Foi Ezequiel que teria indicado esses nomes para a governadora lá no início da sua gestão. E aí a história de Fátima de tentar agradar um outro grupo, né, para tentar atrair os votos para um candidato dela. Até agora, nesses nomes não empolgaram lá internamente na Assembleia. E aí começa a se buscar algum deputados, nenhum deles topam assumir até agora também. Eu tudo sempre com o pé atrás em relação aos deputados. Eu acho que na hora H alguém ali pode acabar dizendo que quer. Tem que ser alguém que não queira se reeleger, né? Não queira se reeleger. Essa é a dificuldade desse momento. Esse é o problema, né? E aí surgem nomes fora desse espectro também, como a gente abordou aqui na abertura do programa. O ex-vice-governador Fábio Dantas está se articulando muito ali internamente, né? Com um grupo ligado a Alisson. Ele tinha uma ligação com o Alisson na época do Solidariedade, para quem não lembra. Fábio Dantas foi de Solidariedade junto com o Alisson e com o Kelps, né? Que é o ex-deputado que ainda mantém essa ligação. A própria deputada Cristiane Dantas também fez parte do Solidariedade, foi eleita pelo Solidariedade. Fábio tem diálogo com a oposição, né? Até pelo posicionamento dele sempre muito crítico ao PT, e nos últimos tempos tem sim tentado buscar esses votos do governo, tem tentado de alguma forma conversar com o grupo ligado à governadora Fátima Bezerra para conseguir esses votos. Dá para cravar quem vai ser o nome até agora? Não, impossível. Sinceramente, Luciano, é impossível. E eu acredito que mesmo quando a governadora decidir renunciar, ela não vai ter ainda condições de cravar essa situação. Ela vai renunciar no risco. E aí entra aquela análise que a gente precisa fazer, né? A governadora Fátima Bezerra vai sim deixar o cargo sem saber se terá um aliado no mandato tampão quando essa eleição for convocada. Porque ela vai ter que renunciar ali alguns dias antes até desse processo ser deflagrado lá na Assembleia Legislativa. Como a gente acabou de dizer, nem mesmo o procedimento disso ainda está definido no papel lá por parte da Assembleia. Então é um risco enorme que a governadora vai correr, sem saber ainda quem será o seu sucessor no governo do Estado durante o processo eleitoral de 2026. Agora, todos esses nomes estão sendo colocados na mesa. E eu acredito que nesse próximo mês aí, de março, algumas outras opções a governadora vai colocar também na tentativa, em tom de desespero sim, de que algum desses nomes agrade a maioria da Assembleia que seja ligado a ela. É a governadora Fátima Bezerra tentando transformar a própria noite de 3 para 4 de abril numa noite em que ela possa dormir tranquila, né? Se hoje fosse dia 3 de abril, ela não dormiria tranquila de hoje para amanhã, Danilo, né? Vamos ver se até o dia 3 ela consegue essa tranquilidade. Danilo Sá, obrigado, meu amigo, mais uma vez, bem-vindo de volta e até amanhã. Valeu, obrigado a todos, bom dia, até amanhã, se Deus quiser. 8:02. 8:02, a gente vai pro nosso intervalo rapidinho, a gente volta já com Edmo Cinedino, com as notícias do jogo do América ontem e hoje tem jogo do ABC. O América já passou na Copa do Brasil, agora é a vez do ABC, fica aí que a gente já volta.